Bem-vindo de volta, eu sou o professor Júlio César e nesta aula nós vamos resolver a inequação módulo de x mais 1 maior do que módulo de x. Na verdade, esta inequação já foi resolvida de duas formas. Na primeira aula, utilizando o software GeoGebra, utilizando o recurso gráfico, nós montamos os gráficos das duas funções e procuramos saber onde que a função f, módulo de x mais 1, aliás, se tornava maior do que a função módulo de x. E nós vimos que isso acontecia quando x era maior do que menos meio. Na aula passada, nós chegamos à mesma conclusão, porém fazendo conta pelo método algébrico, considerando 4 casos possíveis. Nesta aula, nós vamos utilizar um outro recurso que é o quadro solução. É um quadrinho onde a gente vai fazer algumas continhas e aí os valores surgem de uma forma talvez mais prática do que aquilo que nós fizemos no vídeo anterior. Se você não viu a aula passada, eu recomendo que você volte e veja para que isso aqui faça mais sentido para você, tá? A respostinha está aqui, eu preferi manter, e agora eu vou começar a resolução pelo quadro. Para fazer pelo quadro de sinais, nós vamos precisar primeiro fazer uma certa manipulação nesta inequação aqui, ó. Que vai ser assim. Eu vou dar uma separadinha aqui no quadro. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma função x mais 1 dentro de um módulo. E aqui uma função x também dentro de um módulo. Independente de ter módulo ou não, a inequação nos permite somar ou subtrair a mesma quantidade dos dois lados, né? Isso você sabe muito bem das equações. Também é preservado nas inequações, princípio aditivo. Então nós podemos subtrair módulo de x tanto na esquerda quanto na direita, ficando com menos módulo de x. E tudo isso será maior do que zero. É o famoso passa para o outro lado, tá? Tá aí. Então, no lugar de trabalhar com essa inequação, para resolver pelo quadro, nós vamos utilizar essa daqui. Tá legal? Tá beleza? E como é que vai ficar isso? É simples, tá? Só tem que se atentar a alguns detalhes. Matemática é sempre assim, atenção aos detalhes. Você vai traçar uma reta aqui, ó, uma horizontal, sentido de crescimento para a direita, como você já está acostumado. E nesta reta, neste eixo, tá? Você vai colocar os valores que aparecem para você a partir da definição de módulo. Como assim definição de módulo? Aula passada, módulo de x mais 1 é o próprio x mais 1 se esse número for maior ou igual a zero. E isso vai acontecer se o x for maior ou igual a menos 1. Menos 1. O módulo desse número será o seu oposto se esse número for menor do que zero. Isso vai acontecer se x for menor que menos 1. Tá reparando que o menos 1 apareceu aqui duas vezes? Tá reparando que o zero apareceu aqui duas vezes? Esses dois valores são as nossas referências. Então eu vou colocar aqui, ó, menos 1 e 0. Lembrando, sentido de crescimento, o zero tem que estar à direita do menos 1 porque ele é maior, tá? Pela ordenação. O próximo passo é traçar mais 3 horizontais. Vamos colocar aqui, ó. Por que 3? Nesse espacinho entre a primeira e a segunda, nós vamos colocar essa primeira função. No segundo espacinho, entre a segunda e terceira linhas, nós vamos colocar esta função. E aqui, ó, no terceiro espacinho, entre a terceira e quarta linhas, nós vamos colocar esta operação. Este módulo menos esse. É essa continha, uma subtração, tá? Vamos escrever então, ó. Módulo de x mais 1, eu vou colocar aqui, ó. Módulo de x mais 1, módulo de x, e aqui no final, módulo de x mais 1 menos... Eu vou até fazer uma cor diferente. Vamos destacar isso aqui, tá? Ó, é o módulo de x mais 1 menos o módulo de x. Aqui no menos 1 e aqui no 0,
Eu vou também dar uma alterada aqui. Vamos colocar o desenho um pouquinho mais para a direita. Os números, aliás, mais para a direita. Acho que assim fica bom, fica melhor, tá? Aqui no menos 1, você traça uma linha vertical. Precisa ser com a régua? Não, não precisa, tá? É uma questão de didática, para ficar bonitinho, ficar estético, esteticamente agradável. Mas você pode fazer a mão livre, tá bom? Você pode fazer a mão livre sem problema nenhum. E olha só, quando você monta esse quadro, você tem aqui 9 espacinhos. 9 espacinhos, 12 se contarmos os de baixo, tá? Tudo bem? O que vai acontecer aqui, ó? Nós temos que lembrar, outra vez, da definição de módulo. E ela diz o seguinte, para essa função aqui, ó, para a função módulo de x mais 1, a primeirinha, quando o x for maior ou igual a menos 1, preste bem atenção, quando o x for maior ou igual a menos 1, nós utilizaremos o próprio x mais 1. Por quê? Porque o x mais 1 aqui, ó, é maior ou igual a 0. O módulo de um número é esse mesmo número, é ele mesmo, quando ele for positivo ou pelo menos 0. Então, e isso vai acontecer, para essa função, quando o x for maior ou igual a menos 1. Ou seja, do menos 1 para a direita, eu coloco o x mais 1. Vou pegar uma cor que eu não usei ainda para dar um destaque, vou usar o branco. Ó, x mais 1. Aqui e aqui também. Lembrando, estou falando da primeira função, tá? Da primeirinha aqui, ó. Essa daqui. À esquerda do menos 1, ou seja, quando x é menor que menos 1, nós utilizamos o oposto. Menos x, menos 1. Eu troquei os sinais, os dois eram mais, troquei aqui, tá? Legal. Na segunda função, módulo de x, vai ser a mesma leitura, tá? O mesmo pensamento, o mesmo procedimento. Quando x é maior ou igual a 0, ou seja, do 0 para a direita, nós utilizamos o próprio x. Porque o módulo de x é o próprio x quando esse número é maior ou igual a 0. Então aqui eu coloco um xzinho. Do lado de cá é o oposto. Aqui, ó. É o oposto. Nada difícil. E a última, gente? A última é natural. Olha aqui, ó. Nós vamos fazer a primeira menos a segunda. Módulo de x mais 1 menos módulo de x. Vou colocar um menos aqui. E olha que interessante que fica, que bonitinho. Menos x menos menos x vai ficar menos x mais x, que dá 0, sobrando o menos 1. Aqui nós temos o menos 1. No meio, x menos menos x. X mais x, 2x mais 1. A última continha, x menos x, um cortou o outro, eles se anulam, deu 0, sobrou o 1. Mas o nosso objetivo é que essa diferença seja maior do que 0. Onde que deu maior do que 0? Aqui já não deu. Aqui já deu menor do que 0, já deu menos 1. Esse caso aqui, eu ainda vou comentar, falar algumas coisas, mas aqui já dá para perceber que não funcionou. Aqui deu 1. 1 é maior do que 0. Esse pedacinho aqui, opa, até deu uma apagadinha. Esse pedacinho aqui tá funcionando. E aqui, hein? Aqui eu não sei. Então vamos tentar resolver essas três continhas. Eu preciso que o módulo de x mais 1 menos o módulo de x seja maior do que 0. Essa continha neste pedacinho deu menos 1. Então eu preciso que menos 1 seja maior do que 0. Impossível. Não existe x real que faz com que isso aconteça. Aqui não vai sair solução, então. Tá? Aqui não vai sair solução. Vamos fazer essa daqui, depois eu venho aqui no meio? Aqui, ó. Módulo de x mais 1 menos o módulo de x, analisando por esse caso, eu terei que x mais 1 mais x vai dar 1, tá? Ou melhor, x mais 1 menos
Ao menos aqui, ó, menos x. Isso vai dar 1, e eu preciso que essa continha dê maior que zero. Então aqui está funcionando. 1 maior do que zero. Isso acontece? Sim. Para quais valores de x? Qualquer um. Qualquer que seja o x pertencente aos reais. Qualquer número real fará com que o x, ou melhor, qualquer número real fará com que essa continha aqui, ó, dê 1, tá? Até porque você tem uma subtração, essa parte menos essa, e essa aqui tem uma unidade a mais. 6 menos 5, 7 menos 6, 10 menos 9, tá? Por exemplo. Então isso aqui vai acontecer para qualquer número real que eu colocar aqui, ó. Tá tranquilo. E aqui no meio, eu também preciso que essa continha seja maior do que zero. Eu sempre quero que em todas as situações dê alguma coisa maior que zero. Aqui que nós vimos que é impossível, aqui que nós vimos que sempre vai acontecer, e aqui que nós temos que calcular. Calculando essa equação aqui, sem muito detalhe, nós chegaremos à conclusão de que o x tem que ser maior do que menos meio. Tá aqui, ó, maior do que menos meio. Só que tem mais coisa para falar. Nós nunca podemos deixar de analisar os intervalos que nós temos aqui em cima. Repara comigo, ó. Aqui, ó, nós temos números que estão entre menos 1 e 0. Aqui nós temos números menores do que menos 1. E aqui, números maiores do que 0. De novo, para cá, números menores do que menos 1. Olha esse intervalo sendo considerado. X menor do que menos 1. Do lado de lá do zero, números maiores do que 0. Olha aqui, ó, esse intervalo sendo considerado. Ah, mas ele não é só maior do que 0, ele é maior ou igual. Tudo bem, maior. Todos os números à direita do zero são maiores que o zero. E está valendo a igualdade também. Tudo bem. E aqui? Aqui nós temos os números que são maiores ou iguais a menos 1 e, ao mesmo tempo, menores do que 0. Maiores ou iguais a menos 1 e, ao mesmo tempo, menores do que 0. É importante que você faça essa leitura, primeiro, para você ver que faz sentido toda essa construção. Segundo, para que você saiba também relacionar aqui embaixo quando você vai utilizar o sinal de menor ou igual, maior ou maior ou igual. Tá? Continuando a nossa leitura para poder finalizar essa aula aqui. Aqui nós vimos que é impossível, aqui diz que o x tem que ser maior do que menos meio, aqui diz que o x tem que ser, pode ser qualquer coisa, tá? Vejamos. Olha só, isso daqui, esse pedacinho, diz que o x pode ser qualquer número real, qualquer que seja x pertencente aos reais. Só que o intervalo em que ele está, novamente, ó, o intervalo em que ele está diz que o x tem que ser um número no mínimo 0. Ou é 0 ou é maior. Nós temos que analisar então uma situação em que os dois intervalos numéricos são atendidos. Aqui diz que vale qualquer número real. Aqui vale qualquer número real não negativo. Pode ser o 0 ou os positivos. Nós temos que pegar o intervalo que compreende os dois. X é maior ou igual a 0. Solução daqui, ó, é que x é maior ou igual a 0. Repito, aqui vale qualquer valor de x, inclusive os negativos, mas aqui não vale negativo. Então, esse intervalo está dentro desse. Isso daqui é um subconjunto desse, tá? Se eu pegar qualquer número que atenda a este intervalo, ele atenderá a isso daqui. O contrário já não é verdade, tá? Esse conjunto está contido nesse, mas esse daqui não está contido naquele. Beleza? Legal, então aqui diz que x tem que ser maior ou igual a 0. Nesse intervalo aqui, ó, aqui está dizendo que o x tem que ser maior do que menos meio. Mas esse intervalo diz que o x pode ir do menos 1, incluindo o menos 1, até o 0, excluindo o 0, tá? O 0 não vale aqui, ele vale no outro intervalo, ó. Aqui ele não vale. Te pergunto, o menos meio respeita essa condição? Ele está aqui no meio? Nesse intervalo? Está. Beleza? Aqui o x pode ir do menos meio até o 0. A solução da equação diz que o x tem que ser maior que menos meio. Um desenho explica isso muito bem. Ó,
do menos meio até o zero, bolinha aberta, tá? A solução daí na equação diz que tem que menos 1 até o zero, aqui o menos meio tem que ser maior. Qual é a solução para esse caso aqui? Qual é o intervalo que respeita os dois intervalos iniciais aqui, ó? Que compreende os dois. Tá aqui, ó. Do menos meio até o zero. Agora ficou um pouquinho feio, mas tudo bem, eu sei que você entende. Quer dizer que o x, então, ele pode ir do menos meio até o zero, sem ser igual ao menos meio, porque aqui é maior, não é maior ou igual, e também não pode ser igual ao zero, é só menor, não é menor ou igual. E aí, nós chegamos, então, deixa eu só anotar aqui primeiro, antes que eu esqueça, esse x aqui, então, ó, tem que ser maior do que menos meio e menor do que zero. Nós chegamos, então, à conclusão de que a solução de fato é x maior do que menos meio. E essa explicaçãozinha aqui vai ser a mesma que eu dei no final da aula passada. Esse x está partindo do menos meio, indo até o zero. Repetindo, o x não pode ser menos meio nem zero, tá? São valores que não fazem parte do intervalo. Mas ele está saindo aqui, vindo até aqui. Mas quando ele termina aqui, o outro x já pega no zero, ó. E eu falei no final da aula passada, é como se fosse aquela corrida em que um atleta entrega o bastão para o seu companheiro. Quando um para, o outro segue. Esse aqui para no zero, sem contar o zero no intervalo, porém o zero está valendo aqui. E aí continua. Esse daqui, ó, vai do menos meio até o zero. Só que aqui o outro continua. O x tem que ser maior que menos meio, tá? Espero que você tenha compreendido essas explicações, espero que você tenha gostado também. E sempre importante que você se pergunte o porquê dessas coisas, tá? Eu acredito que esse método aqui para resolução desse tipo de problema é mais prático do que o método da aula anterior. Mas a aula anterior dá muita base, dá muita explicação para as coisas que nós fizemos aqui. Tá legal? Então inscreva-se no canal, se possível deixe seu like, espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau!